Sejam bem-vindos ao 21º episódio do Quatro Cantos do Mundo. Hoje connosco um ex-defesa central com uma envergadura física invejável, Iago Fernandes, atualmente empresário de jogadores de futebol. Iago, antes de mais, muito obrigado por teres aceito o meu convite. É um gosto para mim ter-te aqui connosco. Muito obrigado pelo convite e é um gosto estar aqui contigo a falar sobre um bocadinho das minhas experiências por fora, pelo estrangeiro, e partilhar algumas anedotas. Exatamente. Iago, para dar algum contexto a quem nos vê e a quem nos ouve, acho que é importante revisitarmos aqui um pouco a tua carreira. O Iago, entre 2002 e 2009, jogou em Espanha, mais nos escalões de formação, equipas B de Real Madrid, Valência e Espanhol, sendo que antes disso tinha representado também o Benfica e o Sporting, aqui uma formação absolutamente incrível, não é verdade? Uma formação bastante boa, para ser sincero. Quando és jovem não reparas nisso, não é? Não tens a noção do que é que estás a fazer, mas agora já uma vez com esta idade voltamos a olhar para trás e percebemos que foi uma formação bastante interessante. Exatamente. Tens também passagens pela Suécia, no caso pelo Malmo e pelo Aken. Por Espanha, em Espanha ainda jogas no Girona e no La Roda. Na Grécia representas o AEK e a tua experiência mais exótica, acho que podemos dizer assim, foi no Cazaquistão, ao serviço do Shakhtar. Iago, para começarmos esta conversa, eu já tive aqui alguns convidados que neste momento desempenham as funções de diretores desportivos, de scouts, e fiz-lhes esta pergunta e gostava também de transpor um bocadinho para o teu caso. De que forma é que sentes que estas experiências todas no estrangeiro que tiveste te ajudaram nas tuas funções atuais como empresário? Acredito que ali a nível de rede de contactos tenha sido algo muito importante. Sim, a nível de rede de contactos, obviamente, facilitou muito mais o meu trabalho que se não tivesse jogado no estrangeiro. Mas também o jogar no estrangeiro fez-me entender também melhor o jogador que não é português e que vem do estrangeiro, que possa vir para Portugal ou para outros países, entender a adaptação, a cultura, os problemas que podem surgir, como eles se adaptam aos problemas, porque cada cultura tem a sua adaptação aos problemas, não é? Consegue resolver mais fácil ou não vê os problemas de uma maneira tão drástica como podem ver os jogadores dos países mediterrâneos, que somos mais sensíveis e não tão frios como os jogadores do Norte. Então, deu-me para perceber mais ou menos como é que são os jogadores culturalmente, entender onde é que eles podiam encaixar melhor e adaptar-se melhor e, sobretudo, a rede de contactos, graças ao que eu joguei no estrangeiro e as amizades que fui fazendo, porque, como tu disseste e bem, a minha geração agora começa a ser tudo diretor desportivo, ou agentes, ou presidentes, inclusive. Já tenho alguns colegas que são presidentes. Então, obviamente que estas experiências no estrangeiro fez crescer-me e fez-me facilitar na hora de trabalhar neste sentido. Exatamente. E há outra coisa que eu gostava de te falar contigo antes de partirmos para esta nossa viagem. Basta ver o teu nome, Iago Fernandes, para perceber que há aqui ascendência espanhola, penso eu. Gostava que nos contasse um bocadinho isso, como é que é esta questão familiar, esta ligação à Espanha, e pergunto também se nunca surgiu a oportunidade de representar Espanha a nível, por exemplo, de seleções jovens, como é que se formou tudo isto? Isto, como podes entender, o meu nome é espanhol, os meus pais são espanhóis. O meu pai teve que vir trabalhar para Lisboa durante 18 anos. Teve-me a mim lá, ou seja, mas naquela época não nos dava a nacionalidade, não era por território, então nunca fui português até assinar pelo Real Madrid. A seleção convocar-me sub-16 e nesse momento o Real Madrid, eu lembro perfeitamente, chamar-me ao Santiago Bernabéu com o meu pai e dizer que a seleção espanhola também poderia ser uma possibilidade e que tinha que tomar uma decisão. Mas ao crescer em Portugal, ao sentir-me português, a decisão já estava dada. Infelizmente para o meu pai, vamos ser sinceros, né? Que ao ser espanhol era difícil aceitar inicialmente que o filho fosse português. E foi esse momento aos 16 anos no Real Madrid que houve a possibilidade de representar as duas, mas decidimos por portuguesa e eu acho que foi um acerto em todos os sentidos, pelo sentimento e pelo que me tinham dado até ao momento, não é? Sim, acho que é interessante ter essa visão, mas também perceber que
realmente foi aqui uma possibilidade de representares tanto uma como o outro, não é verdade? Foi, e não me esqueço, tinha 15 anos para ir para a seleção, porque não havia sub-15 na altura, era sub-16, a primeira convocatória, e chamarem-me ali ao escritório do Santiago Bernabéu para ter uma conversa para não aceitar a portuguesa e esperar pela espanhola. Então, lembro perfeitamente desse momento. Iago, já falámos aqui do teu percurso absolutamente incrível a nível de formação. Pergunto diretamente, como é que um miúdo de 14, 15 anos gera o facto de jogar em Benfica, Sporting e Real Madrid, 3 grandes clubes a nível europeu, no espaço de 2, 3 anos? Não, Diogo, na minha época não havia esta relevância toda porque não havia redes sociais. Não existiam as redes sociais, não existia este boom de publicidade que podem dar agora a um miúdo de 10, 12 anos, 13 anos. Era mais os jornalistas que, quando ias à seleção, falavam, porque chocava que era um jogador de fora de um clube grande que vinha à seleção, um exemplo. Mas naquela época, como tu já não... Agora tu falas com miúdos com 14, 15 anos, 16, têm contratos profissionais, estão a ganhar dinheiro. Naquela época nós não ganhávamos dinheiro, o meu pai ganhava, sei lá, 400 euros, acho que era uma coisa assim, quando estava no Real Madrid, mas porque era aquela época que tu jogavas por prazer, não, então tu ok, é o que eu te digo. Tu hoje olhas para trás e dizes, não, equipas de formação, se eu tivesse estas equipas de sénior, tinha tido uma carreira fantástica, mas de formação, agora que olhas para trás é que é uma formação muito boa, mas naquela época não tínhamos a publicidade, não tínhamos as redes sociais, não tínhamos isto tudo que te podia facilitar como facilita hoje. É as diferenças. Então, se tu me perguntas o que é que eu sentia, estava a jogar com amigos. A jogar com amigos, notavas a importância, por exemplo, do Benfica, do Sporting, sobretudo do Real Madrid quando íamos a torneios, mas não sentias o que podem sentir hoje os miúdos que estão lá, já sabem o que é o Real Madrid. Tu naquela época, eu lembro que o Real Madrid assinou-me num torneio, Diogo, em Paris, com o Benfica, ficámos em último e eles vieram falar comigo, se falava espanhol. E para mim o Real Madrid, eu estava no Benfica, não, sabes, mas para o meu pai era o Real Madrid e eu percebi depois o porquê. Então, pá, não houve não há, as diferenças são muito grandes daquela época para esta. Então, se fosse nesta época, eu podia te dizer que é muito bom, dá para valorizar, para falar com os teus amigos do Real Madrid. Agora, para encontrar uma foto minha do Real Madrid, tenho que ir ali ao álbum de fotos antigo, porque não há nada nas redes, não é? Exatamente, exatamente. Mas olha, ainda assim pergunto, como é que foi? É certo que tinhas esta ligação à Espanha muito bem presente por causa dos teus pais. Como é que foi a adaptação à mudança para Madrid? Como é que era o teu dia-a-dia nessa altura, com 15, 16 anos? Eu tive a sorte que quando eu fui para Madrid, o meu pai também arranjou trabalho em Madrid, então sempre foi com a família, não foi com os meus pais, com a minha irmã, sempre fomos, tive esta sorte de ir com a família, então foi mais fácil, foi muito mais fácil. A escola, o Real Madrid mete numa escola que estás com os teus colegas, vai-te buscar o autocarro à escola e vais para o treino, se o meu pai só me ia buscar ao treino, então foi fácil, porque já falava a língua, já percebia. A adaptação foi muito simples, muito fácil nesse sentido, porque mais ou menos os costumes que nós tínhamos em casa são os costumes do país, então foi muito simples nesse sentido. Mas, obviamente, que tens aquela saudade de Portugal, dos teus amigos de Portugal, etc. Mas isso, quem quer ser jogador de futebol, e é o que eu digo sempre, é uma profissão solitária. Se me falha alguma palavra em português, já sabes o porquê. Solitária, no sentido que tu vais ter que mexer, vais ter que andar, vais ter que viajar, vais ter que procurar a tua vida, porque são muitos poucos que possam viver à grande no futebol, como todos bem sabemos, que são uns, vamos dizer, uns 400, 500 que têm essa sorte, e o resto tem que procurar a vida para tentar chegar o mais alto possível. Então é uma vida que tu tens que ir adaptando. Exatamente, exatamente. Iago, tu no Real cruzaste com alguns jogadores que acabaram por ter carreiras bastante interessantes. O Adán, Javi Garcia, o Granero, o Calerrón, entre outros, logicamente. Um colega de equipa que teve melhor carreira do que eles todos, que acabas de dizer, e era Juan Mata. Exatamente, exatamente. Ia-te perguntar se tens assim alguma história mais curiosa, alguma lembrança, alguma memória
com este ou qualquer um deles que possas partilhar connosco? Tenho. Tenho uma que tinha 15 anos quando o vi. É do Juan Mata, ok? Quando vi o Juan Mata, é um jogador, quem não conhece pessoalmente, é um jogador pequenino, muito pequenino. E quando chegou era aquele jogador pequenino com barriguinha. Sabes, que não era aquele jogador magrinho, então as pessoas estavam a falar, o Real Madrid assinou um craque, não sei o quê, de Oviedo, que ele é de Oviedo e tal. Eu olhei para ele e disse, isto é um craque, parece aqui uma bola, está gordinho, não sei o quê. Fomos treinar, primeiro treino, sabes, da pré-época, é aquele treino que tu jogas 11 contra 11, para soltar pernas. Eu não me esqueço, a bola vem longa, assim para o bico da área, e aquele gordinho baixinho domina a bola, com a bola mal bate no chão, domina com o pé, com o exterior do pé, manda-me para casa, fui apanhar o metro, porque eu continuei a correr. Okay. E dali pica-lhe a bola ao guarda-redes, a primeira bola que ele toca. E aí o treino parou, o treinador começou com as mãos na cabeça, porque ninguém estava a acreditar que um miúdo de 14 anos tivesse aquela soltura a fazer aquelas coisas, não é? Então esse foi o jogador que eu posso dizer, e é a história que primeiro impacto, e aprendi que o primeiro impacto não é importante no futebol, porque se fosse assim ninguém ensinava aquele jogador. Mas com aquela bola nos pés era maravilhoso. Tanto que ele fez uma carreira bastante boa, mas nós achávamos que ele ia fazer melhor. Mas mandou-me para o metro, fui longe, e a partir daí tive respeito por ele como ninguém, não é? E sobretudo lá no Real Madrid era a época dos Galácticos. Tentei várias vezes, tentei falar com o Fico, muitas vezes. Não me foi possível, inclusive houve uma vez que tentei parar o carro do Luís Fico, mas não deu, ou era atropelado ou não dava. Com o Peseiro, com o Carlos Queiroz também não deu. Mas sim, tentava ali, as crianças, não é? Às vezes eles por perto, era mais o Fico do que o Ronaldo Fenómeno, do que o David Beckham, que este era mais a tua pessoa. O português, não é? Aquele português craque que estava lá. Mas naquela altura eras criança. Depois temos outras com o Rabi Garcia lá na escola e tudo isso. São momentos bons, momentos que tu recordas agora com carinho, mas naquela altura era complicado para os pais. Gosto da forma como terminaste a história, era complicado para os pais. Já estou a perceber, já estou a perceber o esquema, já estás a perceber, não é? Pronto, era isso, era mais complicado para os pais. Mas olha, achei muito interessante essa partilha do Juan Mata, porque é realmente um jogador que eu aprecio bastante, sem dúvida nenhuma, e sim, pronto, deu-te ali uma lição, não é? O gordinho deu-te ali uma lição, não é? Deu-me uma lição de humildade muito grande logo no primeiro treino e no primeira bola que ele toca. Porque o treinador, se não para o treino, a gente continua a trabalhar, baixa a cabeça e continua, mas aquele parou o treino e para aplaudir praticamente. Eu fiquei assim um bocadinho, fiquei mal, vamos dizer assim. Olha, passaste também pelo Valência, pelo Espanhol. Como é que foi esta questão de ires mudando de cidade dentro de um país que também era um bocadinho teu? Como é que foi estas transições numa idade tão jovem? Foi simples, porque depois é o que nós estávamos a falar há pouco. Passou de ser um desporto entre amigos, vamos falar assim, que não havia, a ser já algo mais sério. O Valência vem com um contrato profissional de 6 anos, eu tinha 16 anos, resolvia um bocadinho a vida minha e dos meus pais naquele momento, muito dinheiro, então temos que dar um salto e começar a pensar nesse sentido também. Que o Valência, na altura que eu assino pelo Valência, não te esqueças, Diogo, que era aquela equipa que ganhava campeonatos, ia à Liga dos Campeões, finais da Liga dos Campeões, era uma equipa bastante boa. Tive a sorte de ir para lá, sobretudo para o Valência, também levei a minha família atrás, com 16, 17 anos, o que foi fantástico, porque já dava esse poder económico. Ali coincidi com muitos portugueses, muitos. Miguel, Caneiro, Viana, João Moreira, Manuel Fernandes. Estes portugueses todos, eu era o mais jovem. E também, queres ou não, isso também fez que estivesse mais cómodo lá no clube, tendo essas pessoas todas. Depois veio o Juan Mata, depois de um ano depois volta o Juan Mata. Não gostei dessa ida, mas pronto, tive que respeitá-la. Voltar a encontrar o Juan Mata era difícil para mim, depois do que ele me fez no primeiro treino do Madrid, mas pronto,
lá foi. E depois ainda para o espanhol foi mais do mesmo. Foi à procura, porque há um momento na vida que te dão a oportunidade, mas tu não aproveitas. Por isso, quando dizem que eu não tive oportunidade, aqueles amigos nossos que eu não dei jogador por uma lesão ou eu não dei jogador porque não apostaram, é mentira. Todos nós tivemos a oportunidade de o fazer, mas quando dão a oportunidade nós não reparamos que é a nossa oportunidade e deixamos passar. Então eu tive a oportunidade no Valência, deixei passar, tive que começar a procurar outros caminhos e foi aí quando começou a aventura toda, a partir do espanhol, começou aquelas aventuras todas à procura de solução do mal que eu fiz ao não aproveitar a oportunidade quando me deram. Iago, eu gostava só de tocar nesta questão que estás a falar, exatamente. Primeiro, este aspecto de teres tido muitos portugueses no Valência, pergunto se sentias ali o protegido, digamos assim, do grupo, por tal como disseste, seres o mais jovem, não sei que contacto efetivo é que tinhas com eles, e também esta questão da perda da oportunidade. O que é que aconteceu em concreto, se quiseres partilhar, logicamente? Não, mas eu vou dizer, para começar, os clubes portugueses, não me sentia mais não me sentia protegido. Ali naquela fase, eu conheci o Viana porque ele esqueceu-se das caneleiras na seleção e o Costinha, que é o roupeiro agora da seleção A, deu umas caneleiras, eu conheci, levei as caneleiras do Viana e com quem tinha mais contacto era com o Miguel. O Miguel e João Moreira. Não me sentia protegido, sentia mais o Miguel chamava-me para ir jantar, claro, mas eu ainda era menor de idade, então tinha que controlar essas situações. Mas Manuel Fernandes também, que coincidiu comigo no Benfica, também quando chegou lá também foi uma pessoa 5 estrelas, todos, esse grupo de portugueses, aquilo apanhámos jovens, mas são todos 5 estrelas e são pessoas de respeito, que eu tenho muito por eles e ainda dia 2 se os vejo, falo com eles e cumprimento e tudo isso. Agora, a perda da oportunidade foi o sentido de que todos temos, e eu vou-te explicar. Se tu estás a treinar na primeira equipa e estão a tratar que tu estejas lá e estão a dar-te o dia-a-dia lá na primeira equipa e estás a ser convocado aos jogos, isso é dar-te a oportunidade de ser jogador profissional da primeira equipa. Tens que aproveitar esse dia-a-dia nos treinos, tens que aproveitar... olha, eu com o Koeman era extremo direito, Diogo. Mas eu queria ser o Figa extremo direito, porque eu sabia que estava ali, eu era com o Kika Sanchez Flores, eu tive a oportunidade, com o Koeman era mais de recheio, está aqui. E foi aí que eu notei que eu perdi a oportunidade, tanto que se tu depois pesquisas na internet, eu tinha o Arsenal e o Liverpool, nessa época no Valência tive o Arsenal e o Liverpool, só que eu não quis dar esse passo por causa do clima, aquelas decisões ainda de criança. Se fosse hoje, eu estava lá, ia de cabeça, o quê? Vamos, mas naquela Valência, o clima bom, boa comida, o clube era bom, não queres dar o passo. Então a partir daí vais perdendo protagonismo, queiras ou não, e a tua oportunidade já passou completamente. E por isso é que eu não sou dos que partilha aquela de nunca tive a oportunidade. Não, tiveste, mas no momento que estiveste não aproveitaste. Pode ser um jogo, pode ser treinos, pode ser uma convocatória, pode ser várias coisas que são a tua oportunidade, é o teu momento, mas tu não aproveitas porque não estás a realizar, a ver que é o teu momento e a tua oportunidade. É isso. Acho que é uma visão interessante e que, de certa forma, para um jogador jovem que eventualmente esteja a ver isto, pode ser bastante interessante. Mas lá está, não aceitam. Quando tu dizes isto, não aceitam. Muitos deles, estás a perceber? Mas eles têm que ver... Eu só percebi que eu passou a minha oportunidade com 24, 25 anos também. Que foi aquele momento. Sim, também com o desenrolar da tua carreira, chegaste a um ponto em que percebeste, ok, foi ali que o clique que não se deu, não é? Exatamente. E nós todos temos. Atenção, ser jogador de futebol profissional é muito difícil. Muito difícil. Quando digo profissional, é nas ligas profissionais, é muito difícil. Porque tu estás lá, mas tens 3.000, 4.000 jogadores atrás que querem estar no teu lugar. Então é muito difícil. Só que nós temos que ser inteligentes no momento que acontecem as coisas, de estar de olhos bem abertos. Só isso. Não tive, e por isso é que a minha carreira, se calhar, a minha carreira de formação foi muito mais fácil ou muito melhor do que a minha carreira como profissional. Naquele momento do clique eu não estive atento. E facilitei.
Pronto. Depois dessa passagem por Espanha e lá está pelo espanhol, como já falámos, pelo que eu percebi, dás um salto ao Gil Vicente rápido e depois rumas à Suécia e ao Malmo. Pergunto, como é que se dá esta ida para um país que não tem grande historial em termos de futebol? Eu vou-te explicar e vai ser muito rápido. O meu treinador do espanhol, José Pelotete, que foi, vou-te dizer, o meu melhor treinador de sempre, porque ele teve-me 6 meses sem jogar. Eu falei porque é que eu não jogava, vinha do Valência para o espanhol e não jogava. E aí o ego do jogador diz, então porquê? E ele disse-me só uma frase que me bateu e não estava preparado para jogar futebol. Eu comecei, sabes, aquele orgulho de jogador de Real Madrid, Valência, Benfica, Sporting, não estou preparado. O que aconteceu? Não estava mesmo preparado para o estilo de futebol dele, que era jogar jogo combinativo, enganar o passe entre linhas, etc. Depois ele foi despedido, o treinador que veio perdeu a confiança em mim, procurámos um empréstimo ao Gil Vicente. Naquela época o Gil Vicente, com o Mr. Rui Quinta, não é o Mr. Rui Quinta depois do Porto, que era um Mr. de futebol muito direto, o qual ao meu estilo de futebol não encaixava. Joguei 0 minutos, mas treinei muito, mas joguei 0 minutos. E surgiu o Malmo porque o treinador do espanhol foi para lá de segundo treinador. Procuravam um central que tivesse uma boa saída de bola, um central que tivesse que cuidasse bem da bola, que gostasse de ter a bola nos pés. Ele perguntou-me se eu queria ir. A primeira reação minha, obviamente, não foi positiva, não é? Porque dizes... Mas pensando agora, é o melhor país para iniciares a tua carreira. Campeonato bom, estádios cheios, clubes de estrutura fantástica, olhares de todo a norte da Europa ali. Tive a sorte de ir para lá, passei mal, não sabia falar inglês, Diogo, 0. Lembro-me que o treinador começou-me a dizer hello, how are you, welcome. Eu só lhe dava assim, porque eu não sabia o que é que ele estava a falar. Passei 3 meses a comer arroz com frango, que era o único que eu conseguia dizer em inglês, o rice with chicken. Então era o que eu andava a comer nos restaurantes, era rice with chicken, porque era a única coisa que eu conseguia dizer em inglês. Mas eu fui no verão, naquela época que na Suécia o sol são 3 semanas ali, 24 horas. A adaptação Dá foi para fácil. enganar um bocadinho, não é? Foi fácil, foi boa, mas quando chegou outubro, que fica lá às 2 da tarde, fica noite fechada, já frio, aí começou a custar mais. Mas como as coisas a nível futebolístico estavam a ir muito bem, fomos campeões. Acho que foi perfeito esse salto. Tive a sorte e foi perfeito. Deu para voltar a ser jogador de futebol. Porque, como podes imaginar, depois de 0 minutos na segunda liga com o Gil Vicente, seria difícil encontrar uma solução melhor do que aquela, sinceramente. Não havia outra. Voltar a subir ao comboio de ser jogador de futebol, ser nomeado o melhor defesa de 2010 da Liga, foi muito importante para mim esse salto. E já falaste da questão da estrutura, da organização. Eu já tive aqui alguns convidados que já jogaram em países como a Finlândia, a Dinamarca, elogiaram muito a mentalidade dos escandinavos, ou seja, a forma de encarar a vida. Até disseram que podiam ser um bocadinho mais calorosos como nós, mas não são. Mas pronto, nessa vertente da mentalidade, na forma de trabalhar, gostaste do que encontraste? Gostei. Aliás, é o que os meus colegas disseram de profissão, disseram sobre a Dinamarca e a Finlândia. São muito robóticos, não mostram sentimentos, mas se tu consegues entrar no coraçãozinho deles bem frio, eles entregam tudo e pronto. Tenho excelentes recordações da cidade, excelentes recordações do clube. O diretor desportivo de hoje em dia era o meu central lado esquerdo, ou seja, que é um clube que tenho muito carinho, uma cidade que eu tenho muito carinho e, sobretudo, é um país que nos momentos que podiam ser mais complicados para mim, abriram os braços e aceitaram-me. Foi muito bom. E já referiste aí esta questão de terem sido campeões no primeiro ano. Pergunto que memórias é que tens dos festejos do título? Sabes que até aquela data eu tinha subido com o Valência B
para a terceira liga, para a segunda B, naquele momento tinha subido com o Espanhol B para a segunda B, mas não tem nada a ver se és campeão nacional de um país, não é? Não tem nada a ver numa primeira divisão. Os festejos, eu lembro-me que um pouco mais saía de lá nu, porque invadiram o campo e como se queriam arrancar a camisola, os calções, as botas, levaram tudo, menos eu pedi expressamente para não me levarem a camisola porque tenho guardada e gostava de ter aquele recordo, mas calções, meias, eu a dia de hoje não percebo porque é que as pessoas querem as meias, mas pronto, meias, caneleiras, botas, foi tudo. Depois, na Suécia tem uma coisa que ainda a dia de hoje não percebo e perguntei a vários, que quando tu ganhas, como na NBA metem aqueles óculos da neve, Sim. Na Suécia tens aquele capacete da obra. Metem aquele capacete da obra. Então eles começaram a distribuir aquele capacete da obra, mas de dourado, e todos usam aquele. Não percebo o porquê, mas é uma coisa deles. Se vemos fotos das equipas que são campeões, levam todos aquele capacete na cabeça. E depois houve ali um jantar lá no estádio e depois fomos para uma discoteca do treinador de guarda-redes. Não estás à espera, entras numa discoteca vazia, ele abre a cortina e está cheia de pessoas, cheia. É uma sensação muito boa, mas cansativa ao mesmo tempo, que vinhas de fazer 90 minutos, festejas. Mas nessa altura não há cansaço, Tiago. Vou-te dizer que há cansaço, há maluqueira, porque eu tinha um colega meu que foi para a esquadra essa noite, eu posso contar aqui que não há nenhum problema, foi para a esquadra essa noite porque alcoolizado, não é? Dedicou-se a pedir dinheiro às pessoas que iam à casa de banho fazer xixi, então ele pedia. E houve um que se chateou, chamou a polícia e ele estava ali a pedir dinheiro. Queres ir à casa de banho? 10 euros, pronto. E tinha-se que pagar. Mas é aquele momento de euforia, de loucuras e sobretudo, Diogo, o pior foi o dia a seguir, o autocarro descapotável. Aquele autocarro que no verão vais de manga curta ali, só faltava era já que não te vissem a cara. Imagina, essa foi dura. E pronto, e o autocarro a ter que fazer a paragem na esquadra para o vosso colega poder festejar um bocadinho convosco também. Para poder subir, mas ao menos subiu com dinheiro, pensa, veio para o autocarro com dinheiro. Mas olha, tocaste aí num ponto também que eu considerei interessante, a questão de considerares que a Suécia é um excelente ponto de partida para uma carreira futebolística. Sentes que hoje em dia já começa a haver mais essa visão? Não. Por exemplo, eu estou a dar um exemplo em concreto. O Benfica contratou recentemente jogadores noruegueses, dinamarqueses. Sentes que ainda é um mercado que tem que ser muito mais explorado, ainda assim? Muito mais explorado, mas muito mais. Porque depois o que é que acontece? As equipas daqui Olha, vamos falar. O Isaac, o avançado que agora está no Newcastle, o sueco, com 16 anos, quando começa a jogar na primeira divisão, eu acho que os clubes tinham que ser muito mais rápidos a assinar. Não um Dortmund, não estás a perceber? Porque são típicos jogadores como o Zlatan Ibrahimovic naquela época que foi do Ajax, foi para o Ajax. Esse é o passo que fazem do futebol, o futebol sueco. Holanda, Bélgica, Alemanha. A Itália está aberto mais agora a estes jogadores. Tem muita qualidade, são mais frios a nível de execução, não são tão emocionais. Então se calhar podem encaixar muito nesse tipo de futebol. Mas se, por exemplo, agora o Benfica começou a abrir as portas para esses miúdos. Podes contratar esses miúdos, mas mantém emprestado uma época lá, porque eles lá vão jogar 30 jogos e se vêm para o Benfica com 18 anos, como aconteceu com o Extremo, com 18, 19 anos, vão perder aquilo que eles têm de bom, que é a liberdade para eles jogarem o seu futebol, não é? Aquela liberdade. Mas eu acho que é um mercado que tem que ser olhado mais pelas equipas do Mediterrâneo, quando eu falo aquelas equipas mais do sul da Europa, e não, porque o norte da Europa já o está a fazer há vários anos e está a correr muito bem. Tu depois assinas um jogador sueco, ou norueguês, ou finlandês, mas já custa muito mais do que o valor inicial, não é? Ontem, por exemplo, vendo o Famalicão, não sei se viste, está lá o miúdo finlandês. O Limata. Muito engraçado, muito bom. E esse miúdo é aquele típico que começam a aparecer lá. Agora, ainda mais por causa dos estrangeiros que há, não é? O jogador sueco frio começa a estar uma mistura já de jogador com o jogador árabe, mais quente, mais emotivo e tudo isso, então começa a haver essa mistura
dessa qualidade, com esse temperamento, então começam a ser ainda mais interessantes. E o que eu digo é que as equipas têm que começar a ter mais visibilidade, mais visão, a ir ver aqueles jogos lá em cima. O Bodo Glimt, sem ir mais longe, o Mourinho da Roma contratou o avançado, etc. Eu acho que é o passo que se tem que dar. Ao fim e ao cabo, é um campeonato da Europa, os jogadores são da Europa, não são estrangeiros, e eu acho que seria muito interessante vê-los. E mesmo para ti, enquanto empresário, é uma realidade que tentas explorar. Não sei se é propriamente fácil a nível de valores monetários e assim, mas estás muito atento a esse mercado? Nós como empresa, nós estamos lá a trabalhar. Temos uma pessoa lá a trabalhar porque, efetivamente, é um campeonato que, se calhar, a nível de grupo, a seleção sueca não é tão forte, mas a nível individual desse grupo, que eventualmente não é tão forte, vão sair 4, 5 jogadores que possam ser interessantes. Pela simples questão que com 18, 19 anos estão na primeira divisão a jogar. No momento que com 18 ou 19 anos estão na primeira divisão a jogar, já são jogadores muito interessantes para todos os países, para todos os clubes da Europa. Porque com essa idade, jogar na primeira divisão é o que tinham os clubes portugueses que fazer mais, sinceramente, apostar pelo que têm em casa de qualidade para fazer render esse dinheiro e render esse dinheiro que gastaram na formação de um rapaz. Simples. Ou seja, porque um rapaz da formação é um gasto muito grande para os clubes. Então vamos fazer render. É um investimento e tem que se fazer render, não é? Exatamente, é isso. E então na Suécia começa a aparecer muitos miúdos de 18, 19 anos na primeira divisão, com muita qualidade, e que se lhe das 30 jogos na primeira divisão, não são 30 jogos num sub-23, por exemplo, com todo o respeito a esse campeonato. Ou na Campeonato de Portugal. Eu sou apologista que os jogadores, quando passam dos 18, já para sénior, têm que jogar com homens. Têm que jogar com aqueles gajos de 30 anos que sabem o que é isto do futebol, têm que lhes começar a cuspir, com todo respeito, cuspir na cara, bater-lhes, tudo isso. Porque isso é o que vai criar o calo para ser jogador profissional. Se tu continuas a tua formação a jogar com os da mesma idade, tu não estás a crescer, não estás a evoluir nesse sentido. Eu acho que aí é quando se tem que dar o passo, e os jogadores suecos já deram um passo nesse sentido por causa disso. E a nível de grupo podem ser inferiores à seleção de Portugal, mas a nível individual vão chegar uns ao outros. Há equipas grandes, não é? Como agora está-se a trabalhar também aqui em Portugal, que agora está-se a trabalhar bem, vamos dizer a verdade. Tiago, retomando aqui um bocadinho esta nossa conversa em relação à tua carreira, depois da Suécia voltas à Espanha para representar o Girona. Gostava só de perceber se, recuando aqui estes tais 12 anos, se alguma vez imaginaste que seria possível ver o Girona no ponto em que está atualmente. É certo que tem aqui o investimento do Grupo City por trás, e isso é uma questão à qual é impossível fugir, mas conseguias imaginar sequer? Conseguia porque quando eu estive lá é um clube com um estádio fantástico, umas estruturas fantásticas, uma cidade incrível, muito boa para viver. Difícil aprender o catalão, mas aprendes rápido porque eles falam mais catalão do que espanhol. Mas dava para entender porque, Diogo, o Grupo City entrou no Girona quando eles já estavam na primeira divisão. Mas o Girona esteve na primeira divisão anos atrás, desceu e voltou a subir. O treinador é nosso, o Mitchell é nosso, então tenho que falar bem agora do Girona. É fácil também agora falar bem do Girona, mas é que ele vem fazendo um trabalho muito grande há 3 anos atrás. Mas quando eu estive lá, já estava para perceber esse crescimento. Nós também tínhamos um investidor, só que nós estávamos a passar por uma fase menos positiva a nível de campeonato. Mas dava para ver que as coisas estavam bem pensadas, que tinham apoio, sobretudo. Há uma coisa essencial no Girona que é o apoio da cidade. É que lá são do Girona e não são do Barcelona. E isto é essencial para os clubes das cidades, não é? Que as pessoas sejam desse clube, não sejam sou do Girona e do Barcelona, não, eles são do Girona e acabou. Então isso é essencial para o crescimento do clube da cidade. Porquê? Porque os estádios estão sempre cheios. O estádio está sempre, jogam contra quem jogarem, o estádio está cheio. E isso na nossa época já era assim. E estávamos na segunda divisão e ia passar mal. Então dava para perceber que era um clube que estava em crescimento, com as ideias de dentro muito boas e sobretudo a fazer as coisas bem. É que eu sou daqueles que não há equipa que apareça se as coisas não são feitas, muito bem feitas desde anos atrás. Certo. O Vizela não apareceu porque sim, daqui, olha, apareceu. Não, o Vizela leva muitos anos com o Diogo, com o antigo presidente, que era o Diogo,
a fazer as coisas muito bem. Então, temos que dar mérito a essas pessoas que passam anos e anos e anos a tentar e a fazer as coisas bem para depois que tudo seja muito mais fácil, não é? Exatamente. Depois acabas por voltar a uma primeira liga, no caso à grega, pelas portas do AEK. Pergunto, como é que foi, ponto 1, representar um histórico como o AEK e ponto 2, representá-lo numa das piores fases deste mesmo clube que até culminou na descida de divisão? Na descida de divisão, graças aos que invadiram o campo. Esta tem que ser a realidade. Ou seja, primeiro, quando chegas lá à EK de Atenas, vês que é um clube grande. Não há mais. Pela estrutura do clube, pelas pessoas, é claro. Olympiacos, Panathinaikos, a EK em Atenas, aquilo é como se fosse, vamos dizer, se tivesse o Porto, o Benfica e o Sporting na mesma cidade. É uma loucura. Depois o futebol, ambientes nos campos, incrível. Não tens medo, mas tens receio que aconteça qualquer coisa. Sempre. Estando lá, invadiram o campo do PAOK e para fugir o campo do... É claro. O campo do PAOK é aquele campo que tem aquela abertura, sabes, para os balneários que eles durante o jogo fecham. Sim. E a coisa o abrem e tu vais pelo túnel para baixo. Invadiram o campo, nós queríamos ir embora, só que não abriam o portão. Houve ali um momento de stress, etc, não sei o quê. Sente-se um bocadinho no futebol grego, naquela época era um bocadinho selvagem, vamos ser sinceros, petardos no campo, que aquilo deixava de surdo durante uns segundos, os fogos, que era incrível. E depois, aquele nível futebolístico foi incrível, foi um dos melhores sítios que eu tive e a cidade adorei, que é muito parecida a Lisboa, muito parecida a Lisboa. O clima, praias, etc. Só que não pagavam. Um ano sem receber é difícil. É tudo muito bonito, mas... Um ano sem receber é muito difícil. E sobretudo, quando é muito difícil, não estás a receber, as coisas dentro do campo não estão a sair e invadem-te para te bater. Ou seja, o Estádio Olímpico de Atenas, estávamos a jogar, sofremos um golo em contra, golo na própria baliza. Não sei se ele ainda, se aconteceu-lhe alguma coisa ou não, se lhe bateram no passado, mas tu vês que eles estão a invadir, vês a polícia de choque a sair pelo túnel e tu só tinhas duas soluções, ou saltar ou ir por baixo. Mas por baixo estava a pista de tartan dos Jogos Olímpicos, não é? Da Campo Olímpico. Eu tive a má ideia de ir pelo tartan. Eu não sei quantos pontapés levei no rabo dos meus colegas porque também queriam passar, os joelhos folados, porque eles, claro, a polícia passava por cima de ti. Fechar-te num balneário 2 horas e tal, à espera que eles saíssem do estádio. Sair com a camisola ao contrário. Porque, claro, tinhas que ir de carro. Sair com a camisola de carro. Eu tinha um amigo lá a ver esse jogo, levou-me na bagageira para casa. Ai, Jesus. Não, foi horrível. E sobretudo, o meu treinador era o Delas, chegou a ser o Delas, o central, que fala 5 ou 6 línguas, incrível. E não me esqueço que depois desse jogo faltava mais um jogo, mas estava a Federação Grega ia decidir se nos tirava os 3 pontos ou não. E o Delas a dizer-me, falta mais um jogo, quer jogar? Eu, não, vou-me embora. Tinha 3 anos de contrato, agarrei num avião e fui-me embora. Não, nessa semana, nem avisei que me ia embora, nem nada, por medo. Não podia sair de casa. Dizem-nos para tirar o nome do timbre para os que nos lavavam a comida não saberem quem éramos. Foi assim um bocadinho caótico, mas ao mesmo tempo foi uma experiência que fez facilitar ver o futebol de outra maneira, não é? De outro estilo de futebol. Mas dentro do que cabe foi bom, porque sempre aprendes, é isto que eu estava-te a dizer, sempre aprendes. Aprendes que a Grécia são muito sentimentais, e aprendes que a Suécia são muito frios. Ou seja, ganhaste o campeonato, boa, parabéns, siga. Os da Grécia, perdeste um jogo, é o fim do mundo, ganhas um jogo, és o maior do mundo, mas muita diferença a nível de instabilidade mental. Nesse sentido, atenção, nesse sentido desportivo, e dá para perceber que eles são assim muito sentimentais, vivem muito o desporto, mas é um país fantástico para jogar, é um país fantástico para viver, para jogar futebol agora. A dia de hoje é um dos melhores. Ou seja, os adeptos gregos dão-te o melhor e o pior do futebol.
Dão o melhor e o pior, sem dúvida. Dão o melhor e o pior porque eu vivi o pior e mais ou menos o melhor, mas o pior vivi. E Pelo que mesmo assim, acho que descreveste, diga? pelo que descreveste, é mesmo uma situação inacreditável. É o pior, mas ao mesmo tempo, se me dissesse assim, voltavas para a Grécia? Voltava. Porque essa instabilidade já não existe a dia de hoje e é um dos países que, a nível futebolístico, económico e social para viver, é um dos melhores. E eu vivi lá com aquela que só podias levantar 50 euros ao dia, lembras? Não sei se te lembras dessas notícias. Lembro-me. Eu Da vivi questão lá da no pior momento da Troika. Grécia. Eu não foi do futebol, foi da Grécia mesmo. Vivi lá no pior momento deles. Mas fui muito feliz, vou-te ser sincero lá, fui muito feliz. E tocaste na questão das rivalidades. Gostava que descrevesse um bocadinho melhor como é que isso era, como é que eram os dias de jogos nessas rivalidades. Incrível. Eu acho que não há rivalidade em Portugal como aquelas rivalidades de lá, porque um Olympiacos Panathinaikos, um AEK PAOK, porque são os dois de Constantinopla, de pessoas que vieram da Turquia. Pá, isso era incrível. Já vias no autocarro, tinhas aquelas imagens antigas, lembras-te das pessoas na rua que sabiam por onde o autocarro passava para atirar pedras, para insultar, para bater no autocarro. Era essa sensação. Então tu já vais motivado para o campo. Tu entravas no campo e antes de aquecer, quando tu vais ver o relevado, está cheio. O estádio estava cheio. Naquele momento já está. Tu estás a ver, falta 1h30 para o jogo, falta tanto para o jogo e tu sais do túnel e vês o estádio cheio já, eles a cantar, o que vemos hoje em dia que para eles é o normal, é uma religião, é uma... eu acho que eles esperam o jogo da equipa para se soltarem, para ser felizes e isso dá para ver nos jogos grandes, então aquele ambiente, tens aquela pressão, mas foi um dos campeonatos que eu mais desfrutei a jogar por causa disso, pelo ambiente que se tinha nos jogos e que se criava à volta. O hotel, quando jogavas fora, petardos às 3 da manhã para tu não dormires, é fantástico. O jogador não gosta. O jogador gosta. Porque depois levantas com aquela raiva, hoje os gajos não me deixaram dormir, mas é muito bom, muito bom. Essas rivalidades, sobretudo, são muito boas. Eu vou-te contar uma história aqui rápida. Força. Cheguei lá e eu era um rapaz que vivia ao limite com a gasolina. Ou seja, sempre que via que estava na reserva, eu dizia que chegava. Houve um momento que eu não cheguei e fiquei parado na autoestrada. Vais àquele ponto de socorro e pedes um carro. Uma ajuda, né? Que ficaste sem gasolina. Não me esqueço, Diogo. O gajo sai do carro, um armário, da minha altura, mas 4x4. Começa a olhar muito para mim, olhar para o carro, muito para mim, olhar para o carro. E vira-se e diz-me, Iago Fernandes, AEC? Eu, sim. E ele diz-me assim, Gate 13, Pame Panathinaikos, ou seja, porta 13, Panathinaikos. Pegou no carro e foi-se embora. Deixou-me lá. Eu, pronto, fui ao ponto de socorro e disse, olha, precisava de um carro. E a mulher diz, mas não foi um carro. Sim, mas desta vez manda alguém que não gosta de futebol, se faz favor, porque senão não sai. Se não é um colega meu, espanhol do AEK, a levar-me uma garrafinha de água de 1,5 litro com gasolina, eu ainda estava lá hoje. Ninguém me foi buscar. Ninguém. Que história incrível. Ninguém. Eu lembro, na autoestrada, parado, e eu tive que dizer, olha, traz-me uma garrafa, se faz favor, para chegar a algum lado. Nada, ninguém. É a amostra perfeita do quanto os adeptos vivem o futebol, não é? Esquece, não tens hipótese. Aquilo ou és de um clube ou és do outro e o resto é mau. O resto não serve. Mas depois no dia-a-dia não notavas isso, mas notavas só em alguns detalhes deles. Estou a perceber. Olha, Iago, nova passagem pela Suécia, também relativamente curta, e rumas ao último país desta nossa lista, o mais exótico, como o definimos no início da entrevista, o Cazaquistão. Mais uma vez pergunto como é que tudo isto surge? Como é que surge a oportunidade? Diogo. Por dinheiro. Passas um ano sem receber, continuas a ter o teu nível de vida que achavas que ias receber no futuro, não recebes, tens que ir para um sítio que te paguem. Cazaquistão paga
o que eu recebi, eu acho que eles não viam bem o futebol, porque o que eu recebi foi estúpido para o jogador que eu era. Na primeira oferta que eles me fazem, eu não quero ir, nem sabia onde é que estava o Cazaquistão, vamos ser sinceros, não sabes? Tu ouves o Cazaquistão como ouves os países à volta, Paquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, não sei onde é que está, mas depois quando vem com a oferta final, comecei a ver no mapa onde é que estava e onde é que eu ia ficar, porque era irrecusável o que eles me estavam a oferecer. Tanto que há entrevistas, quando eu chego lá, o porquê é que eu decidi ir para o Cazaquistão, e eu sempre fui muito sincero, foi por dinheiro, não é? Porque eles estavam a jogar a Liga Europa que eu ia para lá, não tinha sentido nenhum. Foi muito difícil, Diogo. Foi muito difícil. Os 2 meses primeiros foram bons porque passas num hotel em Turquia, em Antalya, em Belek. Passas bem, calorzinho, treinas, comes, não sei o quê. Mas quando apanhas o avião para ir para o Cazaquistão é difícil. Chegas lá a menos 30 graus, porque é fevereiro. Não estás habituado a isso. O Astana, já viste que o estádio do Astana é fechado, mas mesmo assim faz muito frio lá dentro. Todas as equipas jogavam lá, porque era o único estádio fechado que te permitia jogar futebol, não é? Mas imagina esta situação. Nós houve um jogo que tivemos de fazer para a taça fora, sintético, congelado, e o roupeiro a dar-te sacos de plástico. Sabes estes do continente e tudo isso? Não estava, vinhas da Suécia, mas não estava na Suécia, não fazia aquele frio. Então, sacos congelados punhas o saco no pé, punhas as duas, 3 meias, tinhas que jogar com botas maiores do que as tuas, 2, 3 meias, lá permitiam-te jogar com aquela braga, sabes? Não sei como é que se diz em português, aquela gola que treinas no inverno. Sim. Pelo frio permitiam-te, que o FIFA não te permite jogar com aquilo, porque pode agarrar e pode coisa, lá eles permitiam. Lá eles permitiam. Era aquelas para as pernas, aqui para cima tínhamos 2 ou 3, parecias um saco, parecias aquele boneco da Michelin para jogar um jogo de futebol. Mas foi uma sensação horrível. E obrigado a jogar. E depois ainda se queixavam que nós não jogávamos muito bem, os que vinhamos, os austríacos, os bósnios, com aquelas temperaturas ninguém joga naquela época, não é? Mas lá jogavam. Então... Mas que sentiam essa cobrança, ou seja, sentiam que exigiam mais por virem de fora? Sim. Ou seja, tu não ganhavas, a culpa era dos estrangeiros. Não, sabes, eu contratei-te fora para me resolver todos os problemas. Sabes, era esta mentalidade. Então eu estou-te a pagar este dinheiro para me resolver os problemas. Tu não és o Ronaldo Fenómeno, tens que ser. E éramos cobrados dessa maneira. Depois imagina, lá tem a cultura de que um dia antes os estádios têm os seus quartos para tu dormires, e depois vais para os clubes, para os jogos. O dia antes levavam-te ao cinema, Diogo. O cinema no Cazaquistão era em russo. Eu lembro de ver o Spider-Man em russo, eu não percebia nada, todos a rirem-se ali, ver outros filmes em russo, e estás lá a comer pipocas porque não percebes um caraças e tens que estar lá. E depois não falava inglês, tens que aprender um bocadinho de russo, vais soltando um bocadinho de russo, mas a mentalidade lá era muito difícil naquela altura, muito difícil. E pouco a pouco abriu-se essa mentalidade para que os jogadores de fora, sobretudo, sentissem-se mais cómodos. Mas a cobrança era enorme. Na minha altura ali a cobrança era horrível. E o perigo, que a minha cidade, sobretudo, o perigo, era aquela cidade mais soviética. Aqueles filmes que tu vês com o portão de alumínio na rua, os prédios parecem que estão em construção. Sim. Essa era a minha cidade, Foi mais difícil. Culturalmente foi mais difícil. Depois mistura os ortodoxos com os muçulmanos. Fim do ano diferente. Foi mais complicado, mas ao mesmo tempo adaptas-te bem. Conheces pessoal russo, que era o que estava lá, mais ou menos, podem ter uma mentalidade parecida, mas foi difícil. Sem sair mais longe antes de começar a época, matam uma cabra no meio do campo, Diogo. Ou seja, começam a rezar, dá-lhe uma estocada aqui no pescoço, e o sangue vai para um bolo, que eles vão lá, tocam na sangue, fazem a cruz, fazem as botas, não sei o quê. Coisas que nós, completo na Europa, fora de contexto completamente. Mas lá está, tens que te adaptar um bocadinho e perceber que, de certa forma, tens que respeitar aquilo, não é? Ficas assim um bocadinho chocado, não é?
porque dizes, meu Deus, o que é que se vai passar aqui? Mas pronto. Depois ficam estas histórias para contar. Eu já vi matarem uma cabra no meio do campo. Quem é que pode dizer isto? E o meu podcast agradece, portanto, impecável, está tudo bem. Quem pode dizer isto, não é? Quem pode dizer isto? É isso mesmo. Olha, e pergunto também como é que era. Lá está, já disseste que era um contexto totalmente diferente do que estavas habituado. Sim. O teu dia a dia, ou seja, antes do treino, depois do treino, o que é que poderias fazer lá, o que é que fazias? Era treinar e ir para casa. Treinar e ir para casa porque mal chegas ao Cazaquistão, dizem não pegues táxis à noite, não saias à noite porque é perigoso, não sei o quê, tu que és estrangeiro. Sobretudo, não era Astana, que era uma cidade que havia 1000 de estrangeiros, não era, como é que se chama, Almaty, que é uma cidade incrível, que há muitos estrangeiros. A minha era isto, interior do Cazaquistão, soviético, pessoas que olhavam para ti de uma maneira estranha, porque eras estrangeiro, o que é que estavas lá a fazer, estás a perceber? Então diziam, eu treinava e ia para casa. E tu, é aquele momento que dizes, estou a perder aqui a minha vida, estou a perder aqui os momentos mais, ou seja, que eu podia desfrutar com 26, 27 anos, podia desfrutar e estou aqui a sofrer, porque lá foi sofrer. Foi muito difícil. Os horários, 4 horas a mais do que Espanha em 5 de Portugal. Imagina, os meus amigos ligavam que estavam a sair à noite e eu estava a levantar-me para ir treinar. Percebes? Ou seja, era difícil por causa disso. Tinha que falar com eles. Quando eu saía do treino, escrevia ao meu pai ou aos meus amigos e eles estavam a dormir. Então sentias essa falta de... Sentias essa distância. Foi um dos campeonatos que eu senti mais a distância e foi um dos campeonatos que a minha conta do banco agradeceu, mas ao mesmo tempo passou-me fatura. Exatamente. Deu para perceber que, logicamente, estás, digamos assim, agradecido pelas condições financeiras que encontraste lá, mas tirou-te outras coisas, não é verdade? Tirou-me outras coisas, não tem sentido nenhum o que se passou. Opa, passamos. Imagina, Diogo, tu estás habituado a certas coisas, em todos os países que eu tive, a certas normas culturais que lá não tens. Ou seja, tu vês um gajo a viajar num avião com pistola aqui na Europa, esse gajo vai para a prisão. Lá não, lá era normal. Um gajo fazer o check-in e ter a pistola no bolso. Ou seja, não tem sentido nenhum. Sente-se esse perigo constante, porque nunca sabes quando é que lhes vai bater na cabeça essas... Não sabes. Claro. E é uma mentalidade um bocadinho diferente que estão a tentar mudar, porque, claro, querem crescer muito. Tanto que o Cazaquistão quase que pode ir ao Campeonato da Europa, que é uma surpresa para mim. Porque imagina, o campeonato da primeira divisão nem televisão tinha, sabes? Era aquelas tipo streaming. O gajo ia lá com um computador, com uma câmara de filmar de casa e fazia-te o jogo. Ou seja, para mim isso era completamente estranho. Mas não sei como é que está agora o Cazaquistão. Aliás, eu acho que fui banido do Cazaquistão, porque quando cheguei ao Oriental falei mal do Cazaquistão e eles ficaram chateados, mas era o meu sentimento. Sabes, não houve outra. Também era mais jovem, vinha ressabiado do que eu tinha vivido lá e então acho que atuei mal nesse sentido. Iago, só mesmo para terminar, lá está, tal como acabaste de referir, passas depois pelo Oriental, vais ao La Roda em Espanha, mas terminas a tua carreira relativamente cedo, aliás. Tu tens 36 anos neste momento, ainda poderias eventualmente estar a jogar. O porquê desta decisão de terminaste tão cedo? Vai parecer aquele clichê dos que não jogaram futebol porque não deu, mas não é. Eu tive uma lesão de joelho. Eu venho do Cazaquistão já quase retirado, vamos ser sinceros, já com uma mentalidade que não desfrutava do futebol. Ainda assim queria jogar futebol. Mas já quanto custa de levantar de manhã, já sabes que isto não vai muitos anos para além. No Oriental tive muitas lesões físicas que me vinham deixando ainda mais desanimado. E depois eu tenho uma lesão de joelho na qual a operação correu mal. Em vez de parar um mês, parei 1 ano e meio. Com licença. 1 ano e meio. Custou-me muito o tomar a decisão de vamos continuar. Tentei mais um aninho e foi quando eu fui para a Leiria tentar a última vez, mas sentia que a minha cabeça queria, o meu corpo não quer, não deixa. Exato. É o momento de seres humilde e dizeres, olha, não dá. Podia estar a jogar, como tu dizes, bem, mas podia estar numa distrital, que era o que o meu corpo podia dar agora.
e para levar com todo o carinho do mundo às pessoas que estão no Distrital e tudo isso, para levar pontapés até à cabeça, prefiro levar pontapés dos jogadores que eu represento agora para me chatearem do que levar pontapés físicas na cabeça, porque é um jogo mais agressivo, mais contacto, mais duro, etc., que é o normal. E eu não me via nisso e decidi deixar o futebol. Deixar e sobretudo agora, deixar e tentar ser uma ajuda para as pessoas que começam a jogar agora e que estão a jogar, de não tomar decisões por isto ou pelo outro, por tudo o que nós já vimos, contexto, por o que vivemos e pelas situações que mais ou menos sabemos que pode acontecer ou não. Tentar fazer ver essas situações, estás a perceber? Ou seja, transmitir a tua experiência para evitares que outros possam ter os erros que tu cometeste, de certa forma. Exato, e sobretudo na formação, porque se eu na formação era considerado uma futura estrela e não fui pelas decisões que eu tomei dentro do campo e fora do campo algumas vezes. Então eu tento que eles não façam, que não tenham este erro, porque é muito importante passo a passo no futebol, Diogo. Tu conheces o mundo do futebol e se tu tens pressa para chegar a um lado, não chegas a esse lado, vais ter que andar por outros lados. Então, tentar meter calma na cabeça das pessoas atualmente, sobre tudo isso. Iago, e só mesmo para terminar, eu tenho aqui um pequeno jogo de perguntas e respostas rápidas, ou seja, peço-te que respondas a primeira coisa que te venha à cabeça. Para começar a pergunta, dos países em que estiveste no estrangeiro, qual foi aquele em que mais gostaste de viver de forma geral? Atenas, Grécia. O país com a melhor gastronomia? Grécia. O clube com o melhor estádio em termos de infraestruturas? Malmo. O clube com os melhores adeptos? AEK de Atenas. O melhor jogador com quem jogaste? Juan Mata. O melhor adversário que enfrentaste, isto é, sendo tu defesa central sobre assim algo. Quando é que jogaste contra ele? A nível de seleção? Não. Malmo Milão. Ok. Meteu-me no bolso, Diogo. Meteu-me no bolso. Posso afirmar aqui, senti-me o pior defesa do mundo, mas orgulhoso que foi o gajo que me pôs no bolso. Exatamente. Eu não me importava nada de dizer que o Zlatan meteu-me no bolso. É isso, mas fácil. O melhor treinador que tiveste? José Clotet. Um jogo que não esqueças, que tenha marcado de forma especial? AEK Panathinaikos, 2013. Não, Panathinaikos AEK, desculpa. Ok. E o país onde não jogaste e gostavas de ter jogado? Na Itália. Sentes que te adequavas às características do campeonato? Não acredito que nenhum defesa central não gostasse de jogar na Itália em algum momento da sua vida. Não acredito. Exatamente. Cultura defensiva, a cultura do guerreiro defesa, tudo, é lá naquele país. Um defesa central que goste mesmo de defender tem que querer jogar na Itália em algum momento da sua vida. Iago, a entrevista está terminada. Só te posso agradecer por esta horinha que tiveste aqui a conversar comigo. Acredita que foi um gosto para mim ouvir as tuas histórias. Obrigado, Diogo, pelo convite e vamos falando. Muito obrigado. Exatamente. Para quem nos vê, para quem nos ouve, já sabem que nos podem acompanhar nas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e, logicamente, no YouTube e no Spotify. E já sabem, viajem connosco.